Olá, seja bem-vindo ao nosso curso básico de programação web da Workana. Eu sou o Antônio Rony e irei ser o professor de vocês durante este curso. Bem, para quem não me conhece, sou desenvolvedor web há 6 anos, mas não só programo para web, como também já programei para desktop e mobile. Durante este curso, repassarei para vocês um pouco da minha experiência no desenvolvimento de sistemas web, principalmente no que diz respeito ao conhecimento prévio sobre HTML, CSS e JavaScript. Este curso ele é dividido em módulos, sendo que este primeiro módulo será apresentado os conceitos básicos sobre o desenvolvimento web, sobre as linguagens de marcação de hipertexto, o HTML, as linguagens de estilo, CSS, e as linguagens de programação de alto nível, JavaScript. Bem, ao concluir este primeiro módulo, você terá já um certo domínio sobre estas ferramentas, sobre estas tecnologias, sendo assim capaz de produzir as suas primeiras páginas web e o seu primeiro site. Bem, vamos começar inicialmente. Vamos começar com uma breve introdução sobre o HTML. Como eu já disse, HTML é um acrônimo que vem da frase inglesa Hypertext Markup Language, que em português simplesmente significa linguagem de marcação de hipertexto. Ela é uma das ferramentas mais utilizadas para o desenvolvimento web. Está presente em praticamente toda a internet e em todo o site. A seguir, vamos falar um pouco sobre o CSS, que tem seu significado Cascading Style Sheet, que nada mais é do que o desenvolvimento de estilos em cascada para páginas web. O CSS complementa o HTML. Enquanto o HTML traz uma coisa estática de textos, o CSS traz um certo dinamismo ao seu estilo, trazendo assim cores e além de performances de texto, já que ele lhe permite alterar a fonte da letra com maior facilidade. Você tem um certo controle sobre sobre a página web através do CSS. Ele permite dar diversos estilos, criar diversos estilos diferentes em cima daquela página. Em seguida, vou dar agora uma breve introdução ao JavaScript. Frequentemente abreviado como JS, é uma linguagem de programação interpretada de alto nível, caracterizada também como dinâmica, já que o JavaScript, juntamente com o CSS e o HTML, ele permite criar tais páginas incríveis que possuem slides de foto, que lhe permitem fazer um pré-cadastro, que lhe permitem fazer uma busca automática. Então, o JavaScript, o CSS e o HTML traz toda aquela parte visual para vocês. Ela é uma linguagem fracamente tipada. E o que é fracamente tipada? Bem, eu irei explicar isso mais à frente. Mas uma breve explicação sobre isso seria que em outras linguagens de programação você consegue especificar o tipo de variável que está se trabalhando. E nela não se especifica esse tipo de variável, embora atualmente alguns templates e alguns frameworks lhe permitam isso, algumas atualizações novas do JS que permite esse tipo de coisa. Claro, você no momento pode não estar compreendendo o significado de tipação, porque você talvez não tenha ainda um conhecimento sobre linguagens de programação. Mas não se preocupe, pois durante o decorrer deste curso você aprenderá o significado disto. Ela também é prototype based e multiparadigmas. O que são os paradigmas de programação? Os paradigmas de programação são os conceitos, as formas como se trabalha a programação, como por exemplo, orientação a objeto ou linguagem estruturada e assim por diante. Juntamente com o HTML e o CSS, o JavaScript
é uma das 3 principais tecnologias da World Wide Web. E o que é o World Wide Web? Como vocês já podem imaginar, é o www, a internet. Então, após essa breve introdução sobre esses tipos de tecnologias, vamos pôr a mão na massa e começar a aprender e desenvolver a nossa primeira página web. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já criei aqui uma pequena página chamada Introdução a HTML e vocês devem estar se perguntando, como foi que você criou esta página aqui? Bem, eu vim com o outro lado do mouse, eu vim em novo, criei um documento de texto, renomeei esse documento de texto, primeira, e alterei o formato dele para HTML, beleza? Mas eu não estou conseguindo fazer isso. Tudo bem. Para você que não está conseguindo fazer isso, isso é devido ao fato que eu alterei as configurações das minhas pastas aqui no sistema do Windows para que eu pudesse fazer esse tipo de alteração diretamente no formato do arquivo. Vou apagar aqui e vamos agora lhes apresentar uma ferramenta para o desenvolvimento de sites muito utilizado hoje em dia, que é justamente o VS Code, Visual Studio Code, que é este aqui, ó. Este é o Visual Studio Code. Bem, pessoal, eu já tenho ele instalado aqui, mas creio que vocês não tenham ele instalado aí na máquina de vocês ainda. Então vamos aqui no navegador. Primeira coisa, antes de começar a programar, vamos baixar as nossas ferramentas de programação. Então eu vou aqui no Google. Aguardem um instante. Aqui no Google eu vou pesquisar por Visual Studio Code. Aqui está o site oficial deles. Eu clico aqui no link deles. Minha internet está um pouco lenta, vamos aguardar um instante. Pronto, carregou. E ele já me traz aqui a opção de download para a versão do meu Windows. Eu clico aqui, ele vai baixar o Visual Studio Code. Eu aguardo aqui essa página um instante, ele baixa automaticamente aqui, ó. VS Studio Code, o meu computador é 64 bits e aqui está a versão dele. Eu clico em salvar, ele vai baixar. Eu já tenho ele baixado aqui, ok? Então não vou baixar novamente. Após baixar é feita a instalação. Eu vou só deixe-me ver se eu encontro aqui ele para demonstrar a vocês a instalação. Visual Studio. Aqui tá, Visual VS Code Setup. A versão que eu instalei aqui ainda é uma versão mais antiga que a última, mas eu sempre atualizo o meu software. Sempre é bom você atualizar o seu sistema de desenvolvimento. Bem, quando eu executo ele, o que ele pede? Ele pede para que eu o execute como administrador. Eu clico em sim, aguardo um instante e ele vai abrir aqui a tela onde eu escolho a linguagem. Essa versão tem essas linguagens aqui, ok? Eu vou deixar em inglês mesmo. Se você quiser colocar em português, você baixe ela, deixa em inglês mesmo, porque essa versão que eu baixei não tem em português. E você pode baixar, quando tiver já ele instalado, ele tem a opção de você baixar plugins para essa ferramenta. E dentro desses plugins, desses ADDs, você tem também um pacote de linguagem que pode deixar o programa em português.
Em seguida ele me apresenta essa tela, onde eu vou aqui em Next. Eu aceito. Next. Ele pergunta o local onde vai ser instalado. Se eu clicar em Next aqui, ele vai pedir para eu criar o ícone no desktop. Eu sempre adiciono porque fica mais fácil para localizar. Adicionar em Windows Explorer, no contexto do menu, neste menu aqui. Ok. No meu eu não adicionei neste menu. Mas se vocês quiserem, podem adicionar. É uma boa ideia. E se eu prosseguir aqui, ele vai só confirmar e eu clicar aqui e ele instala. Eu não vou clicar aqui em instalar porque eu já tenho ele instalado, ok? E atualizado também. Mas se vocês quiserem, podem se sentir à vontade, não só para instalar, mas como também para baixar essa nova versão e atualizar para a gente dar procedência ao nosso curso. Para darmos procedência ao nosso curso. Bom, agora eu vou abrir aqui a minha ferramenta, o Visual Studio Code. Ok. Vamos aguardar um instante. Ele está abrindo. Não liguem, normalmente ele é mais rápido, porque eu estou utilizando alguns outros programas aqui no meu computador e está um pouco pesado. Tem alguns programas que eu estou utilizando que está pesando um pouco aqui o meu sistema. Mas ele não é tão pesado assim, ele é uma ferramenta bem leve assim. Ele está abrindo. Ok, vamos aguardar um pouco enquanto ele abre. Eu vou explicar a vocês que essa ferramenta ele é um editor de texto, mas também uma IDE, porque ele traz diversas funcionalidades aqui incríveis que lhe permite fazer muita coisa no código. Ele traz muita ferramenta, facilita muito o trabalho do desenvolvedor. Inclusive eu utilizo não só para programação web, como também para programação mobile, quando eu vou trabalhar com Ionic e React. Bem, pessoal, eu vou só fechar algumas páginas aqui que já estavam em aberto. E vamos criar o nosso primeiro arquivo. Eu venho aqui em arquivo, novo arquivo, ok? E ele me criou essa pasta, beleza? Eu venho aqui em arquivo, salvar. E ele já está salvo aqui no editor. Opa, ele está abrindo. Aí, pronto. Eu estou com meu arquivo aqui. Eu vou salvar na minha área de trabalho, ok? Deixa ele carregar um pouco. Pronto. Área de trabalho. Não liguem os arquivos que estiverem aqui na minha área de trabalho. Ignorem. Bem, como vocês podem ver, ele está aqui no formato TXT. Mas o que a gente quer é o formato HTML. Então eu venho aqui, escolho este formato aqui, ó, HTML. Como vocês sabem, ele vai ser um arquivo HTML, linguagem de marcação. Então, vendo esse arquivo aqui, introdução.html, eu vou substituir ele por esse arquivo aqui, introdução.html, que é o novo arquivo que eu vou salvar aqui, ó. Vou clicar em salvar e ele está salvando. Substituir sim. Quando vocês forem salvar, ele vai salvar a página normal, não se preocupem com isso, é porque eu já tenho um arquivo aqui criado. Bem, pessoal, essa é a nossa página introdução.html. Eu vou abrir ela. Está aqui ela, .html. Eu já deixei ela aberta aqui.
E como vocês podem ver, ela está em branco. Não tem nada nela. Por que que ela não tem nada? Porque aqui no arquivo eu ainda não digitei nada, não fiz nada. Bem, pessoal, vamos iniciar agora a nossa introdução ao HTML. O HTML inicialmente começa com isso aqui. Uma coisa chamada tag. Tag HTML. O que é uma tag? Uma tag é o código HTML que fica entre esses dois sinais aqui, o de maior que e menor que, ok? Tudo que tiver entre esses dois campos é uma tag do HTML. Como vocês podem ver, aqui está uma tag HTML. Essa é a tag inicial do código do HTML. Aqui eu inicio a tag, aqui eu fecho a tag. Qual a diferença para iniciar a tag e fechar a tag? Bem, quando eu inicio a tag, eu coloco apenas os dois, maior que e menor que, e o nome da nossa tag, HTML. Quando eu quero fechar, eu adiciono à frente do nome um barra invertida. Um barra. Quando eu quero fechar, eu adiciono um barra à frente do nome, ok? Essa é a nossa primeira tag HTML. Eu vou salvar, vou vir no meu navegador, tá, um F5 para atualizar o navegador e, opa, não aconteceu nada, mas o que foi? Por que não aconteceu nada? Bem, não aconteceu nada porque nós fizemos o que? Apenas criamos a primeira estrutura do HTML. Não inserimos nada mais além disso. Após criar essa HTML, essa tag HTML, que é quando se diz estou iniciando o código HTML, eu tenho que criar uma outra tag chamada de head, que na verdade é o cabeçalho do HTML. Esse head é o cabeçalho do HTML. Vou salvar aqui, como vocês podem ver, ele inicia aqui, fecha aqui por conta do traço. Salvei ele, opa, prontinho. Salvei ele, vim aqui no meu navegador, F5, opa, não aconteceu nada. E aí? Por que foi que não aconteceu nada? Porque eu ainda não adicionei um texto a ele, nenhuma tag de texto, porque não é só chegar aqui e adicionar um texto, você tem tags para adicionar um texto, você tem a tag P para parágrafo, você tem a tags do título para colocar o título na página lá em cima. Bem, vou dar início à tag titler aqui, titler, fecho a tag titler. Esse aqui é a tag titler. O que é esse título? Esse título é o que vai ficar aqui, nessa área de título do navegador. Por que é que eu estou colocando ele entre o header? Porque o header é o cabeçalho da página. Onde é o cabeçalho da página? É do que estiver acima da página. Entenderam? É o que fica acima da página. É onde eu vou colocar boa parte do meu CSS, que é o próximo contexto que vamos trabalhar. Nessa parte de título, eu vou colocar aqui aula 1. Pronto, aula 1. Salvei, F5. E ó, professor, alterou aqui, isso mesmo, alterou. Nós estamos agora com a aula 1, sendo o nosso título. Passando adiante, nós temos que adicionar o corpo do nosso site. Nós adicionamos o cabeçalho, mas nós não adicionamos o nosso corpo. Então vamos adicionar o corpo no nosso site. Como é que nós adicionamos este corpo? O nome deste corpo é body. Body é o corpo do nosso site. E tudo que eu vou desenvolver no meu site, de texto, de marcação, de CSS, vai ficar dentro desse body. Tudo vai ficar entre o início do body e o final do body. Vou dar um exemplo agora mesmo. Vocês lembram que eu citei que nós tínhamos que criar um parágrafo? Para criar este parágrafo, utilizávamos a tag P do HTML. Então, vamos utilizar aqui a tag P do HTML, barra P. Abri a tag P, fechei a tag P e bem-vindo
a aula 1. Salvo essa tag, salvo essa alteração dessa tag, venho no navegador, dou um F5 e bem-vindo à aula 1. Agora apareceu aqui o que nós escrevemos lá. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a tag P, que é um parágrafo, criei um parágrafo, apareceu aqui um parágrafo. E é assim que funciona a estruturação de um site com HTML. Você tem diversas tags e de acordo com essas tags, você vai construindo o site dentro do seu body, dentro do seu corpo, e vai surgindo aqui todo o nosso site. Inclusive, eu vou acessar aqui este site aqui do Visual Code Studio. Se você vier aqui com com o botão direito do mouse e clicar aqui em ver código-fonte da página, você vai poder ver toda a estrutura que foi utilizada nessa página. Estão vendo? Ó, tudo isso aqui é o código que foi utilizado para criar essa página. E como vocês podem ver, temos aqui a tag HTML, que nós acabamos de aprender, a tag header, que eu acabei de mostrar a vocês. Temos também a body, que é o corpo, e tudo que está no site está dentro desse body, que é tudo isso aqui está dentro dessa tag aqui, que é o body. Bom, pessoal, por hoje nós concluímos por aqui e na próxima aula iremos dar continuidade. Iremos aprender como trabalhar com o HTML utilizando as tags H1 até a tag H6. Iremos dar uma introdução sobre tabelas e também uma breve introdução sobre cores e fontes. Bom, pessoal, até a próxima. E antes de concluir, vou deixar um breve exercício para vocês. Vocês estão vendo aqui o código que foi criado. Eu quero que vocês pesquisem em casa sobre as tags H1 e da H1 até a tag H6, ok? E introduzam essas tags dentro do seu site de maneira que fique bem demonstrada a diferença entre eles. Vou apenas mostrar um exemplo básico aqui para vocês. H1, H6. Quando eu vier aqui, eu vou ter H1 e eu vou ter o H6. O exercício de casa para vocês é criarem da H1, H2, H3 até H6 e posteriormente adicionar títulos dentro dessas tags. Pesquisem bastante em casa, pessoal, e até a próxima.